Olá, eu sou o professor Wagner Giacometti e vamos para mais um tutorial do Google Forms. Desta vez, como gerar relatórios. Vamos lá então, pessoal? Então, mais uma vez, nós precisamos estar logado no Gmail, ou seja, no Google. Então, eu já tinha deixado minha conta ativa aqui. As nossas provas e os nossos formulários estão lá no Drive do Google. Acessando o nosso Drive do Google, a gente tem aqui os nossos arquivos e está aqui a prova que nós iniciamos e começamos a fazer. Então vamos abrir aqui a nossa prova, pronta, parametrizada, com todas as informações, já geramos o link, já colocamos lá no professor na rede, o aluno começou a acessar a prova e começou a enviar as respostas. Então eu fiz umas simulações aqui de respostas, como teste. Então se vocês observarem aqui em cima, nós vamos encontrar 8 respostas, E obviamente que são das turmas, que foram dos alunos, das turmas que foram enviando as respostas aí no caso para a gente. Então olha, na hora que eu clicar aqui em respostas, nós já temos um panorama geral aqui de quem respondeu. Aqui, olha, que a gente parametrizou que a prova vale 10 pontos, saiu um mediano, saiu uma mediana, saiu um intervalo, mas isso eu vou deixar aí para os nossos professores, os nossos mestres em matemática, depois, se for um caso, gravar um tutorial de mediano e mediana e de intervalo para a gente. Mas tem algumas informações que já passam a ser interessantes para a gente. Olha aqui, dos cursos de tecnologia, as 8 respostas, nós tivemos 12,5 de gestão, aí no caso de marketing, 12,5 de processos, 25% de recursos humanos, 12,5 aí no caso de gestão comercial, logística e também de processos gerenciais. E olha aqui, pessoal, as 8 respostas que nós tivemos, quais são os alunos que responderam as respostas e qual é o percentual médio de cada um. Só para chamar a atenção de vocês, observam que o Wagner aqui, ele tem 2 Wagner, que respondeu 2 questões aqui. Pode ser que a gente tenha um aluno com o mesmo nome. Pode acontecer? Pode. Mas olha o que está acontecendo aqui nesse relatório. A matrícula 1, 2, 3, 4 e 5 provavelmente é a matrícula do Wagner. E ele respondeu 2 questões e depois a gente vai analisar qual questão que a gente vai manter, considerando que ele respondeu 2 vezes, tá? E eu já digo que aconteceu isso, eu fiz esse simulado. Aqui, a primeira pergunta, qual é o nome da pró-reitora acadêmica? Então, nós tivemos aqui 8 respostas, de 8 respostas, 5 certas, que é a que a gente assinalou aqui, olha, 5 certas, e um aluno assinalou Agda Rio, que errou, que está em cinzinha mais claro, e 2 alunos responderam a Guida Ribeirão, que erraram também. Olha aqui a segunda pergunta, 5 mais 5, de 8 questões, 7 acertaram, que é 10. Uma pessoa respondeu 20 e errou, então inclusive o percentual, olha que interessante isso. E essa é aquela pergunta aberta que nós fizemos, Então está lá as respostas. Provavelmente as respostas, pessoal, nessa sequência. Então, o Antônio Carlos da Silva, que é o primeiro nome que aparece aqui, vamos lá, o primeiro nome que aparece provavelmente é o Antônio Carlos da Silva, ele respondeu, show de professores, curso top, vamos vencer essa guerra, ou seja, as respostas aqui, olha, equipe de professores nota 10, os professores são top demais, o NIRP é 10, então tá as respostas. Ok? Outra coisa interessante aqui que a gente pode já dar uma olhadinha na tela. Olha aqui, tá vendo esses 3 pontinhos aqui, vamos assim dizer? Na hora que eu clico aqui, ele abre um menu para nós. Olha que bacana. Eu posso aqui desvincular o formulário,
Eu posso fazer o download das respostas com extensão .csv. E olha que interessante aqui, imprimir todas as respostas. Se a Unirp quiser que você apresente a prova do professor, estão pedindo isso, né? Melhor dizendo, a prova do aluno. Então, se eu tive aí, no caso, 8 respostas, cada prova tem 2 folhas, eu tenho 16 folhas aqui. A resposta de cada aluno. Então, o Jacomete, o código dele, o curso que ele faz e as respostas que ele deu na prova. Depois eu tenho um outro aluno aqui, que é o Wagner, o código 1, 2, 3, 4, 5. As respostas que ele deu nesta prova. Depois eu tenho outro aluno aqui, que é o Carlos Alberto, e assim sucessivamente. Se você quiser imprimir isso, está no jeito, não aconselho, não vamos gastar papel para esse tipo de coisa. Eu posso salvar isso em PDF, guardar o arquivo disso daqui, salvo, mando para uma pasta e guardo este relatório das provas. Então, muito interessante para a gente ter uma segurança das provas, ok? Mas o que vai ser mais importante para a gente é aqui, olha, ver as respostas nas planilhas. Então, na hora que eu clicar aqui, esse símbolo aqui, pessoal, é um símbolo do Google Sheets, né? Ou seja, o símbolo da planilha do Google. Então, quando eu clicar aqui, olha que bacana, ele me traz as respostas de cada aluno, né? Neste caso, a gente colocou as respostas abertas. E mais interessante ainda, o horário, o dia, o horário, o minuto e o segundo que ele respondeu a prova. As perguntas de múltipla escolha que você parametrizou, que nós parametrizamos em um dos tutoriais, está aqui. Então, este aluno aqui, o Jacomete, acertou, a prova valia 10, e das provas dissertativas de múltipla escolha, ele acertou as 2. Lembra que nós parametrizamos 4 cada um? E o 2 que está faltando? O 2 que está faltando foi a pergunta aberta que a gente colocou, que ele respondeu o teste 2. Então, se você considerar que o teste 2 é uma resposta para a pergunta que você fez aberta, você deve somar, portanto, mais 2 nesta nota, portanto, na hora de você passar no professor na rede, o Jacomete vai com 10. E assim sucessivamente para cada professor, ou melhor dizendo, para cada aluno, né? Então, aqui você tem um relatório que, a partir deste relatório, é possível você fazer uma análise e passar a nota no professor na rede. Lembrando que se você fez uma opção para colocar as perguntas de múltipla escolha, isso significa que o nosso amigo Google vai corrigir a prova para você. Ou seja, se a gente colocou 10 perguntas, valendo 1 ponto cada pergunta, e ele acertou 10, aqui vai aparecer 10 de 10. Se ele acertou 8, vai aparecer 8 de 10. Apenas para esclarecer mais uma vez, que esse 8 de 10, porque nós só parametrizamos 2 perguntas de 4 pontos cada um para o Google corrigir. A outra você tem que verificar porque nós fizemos uma pergunta aberta. Eu, particularmente, não gosto muito, não é que eu não gosto muito, é que a gente não está muito familiarizado, né, com esse relatório aqui do Google, né, ou seja, a planilha do Google, ok? Lembrando também que quando você fizer isso, automaticamente o Google baixou lá no Drive, lá no seu Drive pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Arquivo, eu gosto mais da planilha Excel da Microsoft, até por conta da minha familiaridade. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer um download desta planilha do Google Sheets para uma planilha da Microsoft Excel. Olha que bacana isso, né? Então, ele fez aqui, ele baixou a planilha para a gente. Eu vou lá na minha pasta aonde que ela fez o download dessa planilha. Já achei, está aqui. Eu vou dar um Ctrl C nesta planilha e vou salvar em uma pasta
que é uma pasta que a gente guarda os documentos. Nesse caso, eu estou colocando tudo nessa pasta aqui. Pronto, a minha planilha está aqui. Se eu abrir a planilha nesse momento, aquelas mesmas informações vão vir para cá. E, vindo para cá, eu posso trabalhar, neste meu caso, no exemplo de um ambiente da minha planilha do Excel da Microsoft. Quem gostar lá daquele outro tipo de planilha, pode trabalhar por lá também. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Bom, o nosso próximo tutorial, pessoal, vai ser a gente tratar um pouco, ver se eu ajudo um pouco mais vocês no tratamento dessas informações aqui, no sentido de ficar um pouco mais fácil a visualização desse relatório, para que a gente possa, inclusive, facilitar a passagem das notas aí para o nosso professor na rede. Tudo bem? Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Até o nosso próximo tutorial. Valeu, pessoal!